Vamos lá, meu povo! Então nós vamos aprender como destruir 3 mentiras que paralisam o seu chamado. A primeira delas é: não posso agora. Eu mesmo fui tentada muitas vezes e fui guiada por essa mentira, por esse sofisma do adversário, do tempo, da procrastinação, que na verdade é a protagonista que faz a gente desenvolver esse pensamento como uma reação em cadeia para toda oportunidade que aparece diante de nós. Não posso agora. Por quê? Porque não poder agora é muito mais conveniente, é muito mais fácil. Não poder agora é muito mais tranquilo, porém é o não posso agora que vive fazendo a gente juntar e acumular frustrações ao longo do tempo que, na verdade, nós deveríamos estar desenvolvendo a nossa chamada. Mas a gente começa a pensar sobre o que a gente já deveria ter feito, o que a gente já poderia ter feito e acaba nunca fazendo. Não posso agora, normalmente se desenvolve na nossa vida por 2 motivos. Primeiro, ou normalmente a gente acha que não é capaz de fazer e aí prefere dizer não posso agora porque na verdade eu acho que eu não tenho as ferramentas certas para começar, eu não prego tão bem, eu não falo tão bem, eu ainda não tive oportunidades tão excelentes. Então na verdade você está se sabotando, você está criando um tempo que na verdade nunca vai chegar e nunca vai existir, porque ele não depende das circunstâncias que se armam para te favorecer do lado de fora. Ele depende de uma mentalidade que está se tornando cativa, sabe? Dentro de você, te fazendo acreditar que você nunca pode agora. A segunda mentira que nós vamos destruir: o meu tempo já passou. Essa é quase uma máxima, sobretudo entre as pessoas que têm da minha idade para cima. Mas uma das coisas que Deus tem ministrado nesse tempo na minha vida e tem me dado autoridade para ministrar na vida de outras pessoas é a compreensão, primeiro, máxima, que se você está vivo, você pertence a esse tempo. Senão Deus teria errado na execução do seu nascimento. Será que Deus te fez nascer no tempo errado? Será que Ele não sabia qual era a medida dos seus dias? Será que Ele não sabia quantos anos você teria exatamente hoje, aqui e agora? Será que aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça não compreenderia a idade que você teria, a capacidade que você teria e o encaixe dentro da compreensão do tempo que você está vivendo hoje? Se a palavra do Senhor, ela nos garante que Ele tem contado, veja, não é apenas que Ele tem a soma total, isso aqui é tremendo, Ele tem contado os fios da nossa cabeça. Significa que cada fio desse corresponde a uma numeração. Vê se você entende. Se hoje aqui agora eu balançasse o meu cabelo e caísse alguns fios, como é o que normalmente acontece, era como se Deus olhasse e dissesse assim: olha, caiu 1599. Ele não sabe apenas quantos eu tenho aqui, mas Ele tem contado tudo aquilo que eu tenho. Será que um Deus tão bom de conta assim, Ele erraria na sua vida e na execução do tempo que você vive hoje? Quando você diz o meu tempo passou, você está querendo dizer que está vivendo o momento errado da sua vida. E para o chamado, não há um tempo onde você passa o chamado. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi com Samuel durante todos os dias da sua vida. Quem tem um chamado não é aposentado. Não importa a sua idade, não importa o tempo da vida e nem as circunstâncias que te dizem que o teu tempo passou. Agora que você está vivendo. Se você está vivo, é nesse tempo e é nessa hora que o Senhor vai te usar. Destruindo a terceira mentira: ninguém acredita em mim. A palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, ela nos garante que Ele sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. O que diz lá é exatamente assim: Israel estava numa condição onde, de fato, naquele contexto, não tinham motivos para que ninguém acreditasse neles, porque no caso deles, que eu acredito que talvez seja diferente do seu, eles estavam desenvolvendo uma vida de pecado, o pecado da idolatria. Todavia, Deus levantou o profeta Jeremias e uma das coisas que o Senhor falou para eles foi: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um bom fim, ou para vos dar o fim que desejais. Deus tem um pensamento próprio ao seu respeito. Então, quando você diz, ninguém acredita em mim, eu sei que o ser humano tem uma necessidade de reconhecimento, mas Deus acredita em você. Ele é a pessoa que te chamou. E por mais que seja bom
nós sermos incentivados por palavras, amizade, pessoas que nos incentivam e nos colocam para cima dentro da visão do nosso chamado, a verdade é que se todas elas te apoiassem, se todas elas te ajudassem, se todas elas acreditassem em você, mas se você não tivesse sido chamado por Deus, você pode ter a melhor equipe de filmagem do mundo e não vai acontecer nada. Você pode ter o melhor sermão do mundo e não vai acontecer nada. Porque a maneira como Deus trabalha na nossa vida não depende da fé e da expectativa que as pessoas colocam na gente. Depende da fé e da expectativa que nós colocamos em Deus em cima daquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Então, na verdade, Deus é a pessoa que mais acredita em você. E é por isso que Ele te chamou pelo nome dEle, porque na verdade Ele acredita nele e Ele sabe que Ele pode ter liberdade para ser Deus como Ele quiser em você, independente da sua fraqueza, independente da sua limitação, independente das suas necessidades, independente da falta de patrocínio, de apoio, de recursos e de circunstâncias favoráveis. Então, ao invés de buscar reconhecimento das pessoas em relação a você, busque fé em relação à expectativa que Deus colocou sobre você, porque ela é boa, ela é agradável. E outra, Jesus deixou muito claro, não é um jugo e nem um fardo, não pesado a ponto de não carregar, ele é leve e ele é suave. Se ele está pesado, é porque ele está sendo desenvolvido sobre o jugo da expectativa que as pessoas têm de mim, logo, a necessidade que eu tenho de aprovação delas, e é isso que está paralisando o seu chamado. Então, você precisa compreender que a despeito das suas falhas, necessidades ou fraquezas, se você foi chamado por Deus, e eu sei que você foi, você então precisa se abrir para compreender que você tem tudo que você precisa. E o que é? A chamada de Deus sobre a sua vida. Filadélfia FM, a melhor de Prudente.